Olá, pessoal. Essa é a parte 2 da sessão de avaliação. E aqui nessa aula a gente vai conhecer um pouco da estrutura dessa sessão e quais informações são importantes da gente coletar nesse momento. Esses são alguns tópicos da estrutura da sessão de avaliação. Essa estrutura, ela não é rígida, então a gente pode fazer algumas modificações. Eu só não recomendo que se retirem dados, alguns desses tópicos aqui, porque eu considero todos eles importantes. Então, o que a gente pode fazer é adicionar tópicos de dados que você considera importante avaliar no seu paciente. E aqui tem uma questão importante, que quando a queixa ela é sexual ou quando o aspecto da sexualidade é importante aqui que a gente precisa avaliar, a gente vai adicionar outros tópicos para poder fazer essa avaliação de uma forma mais rica, né, de informações a respeito da sexualidade do paciente. Porém, eu não cheguei a incluir aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo para a gente falar um pouco sobre esses dados que a gente precisa coletar quando a queixa é sexual ou quando a sexualidade ela é um campo importante ali que a gente precisa levar em consideração e muitas vezes aprofundar, tá? Mas, independente se a queixa é sexual ou não, a gente vai usar essa estrutura, só que a diferença é que a gente vai complementar essa estrutura com outros tópicos referentes ali à sexualidade. Então, nos dados de identificação, esses dados eu não coleto ali durante a sessão, porque isso a gente fica meio que comendo tempo ali que a gente poderia estar usando para coletar outros dados que são mais importantes. Então, eu coloco esses dados num formulário ali pelo Google Forms e envio para o paciente assim que ele faz o pagamento, porque eu já consigo adiantar essa coleta de dados. Eu não fico ali perdendo tempo coletando esses dados, onde ele poderia simplesmente preencher um formulário. E esses dados, inclusive, eles são até importantes de você pegar antes da sessão de avaliação, porque tem alguns casos, né? Eu já ouvi alguns relatos de psicólogas, isso acontece muito com mulheres, principalmente com a gente que atende demandas sexuais, né? Às vezes as pessoas elas confundem um pouco as coisas e acabam usando a sessão para fazer uma graça ali. Então, quando você tem acesso a esses dados, a pessoa ela vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa durante a sessão, porque se ela fizer, você tem a oportunidade de fazer uma denúncia. E para denunciar, você vai precisar de alguns dados da pessoa, tá? Um outro ponto importante também, que nos traz uma certa segurança em relação a isso, é receber o valor da sessão antes de fazer a sessão, tá? Então, é receber o valor antecipadamente. Eu sei que tem alguns profissionais que acabam deixando para receber depois, né? Que fazem dessa forma. Não é uma forma errada, mas é uma forma que, na minha percepção, te deixa mais vulnerável de passar por situações assim. Então, eu particularmente, desde quando eu comecei a atender, eu sempre pedi o pagamento antecipado. E isso também me passa uma segurança, porque a pessoa ela não vai jogar o dinheiro dela fora para poder fazer uma graça ali na chamada e você simplesmente desligar, né? Então, isso também nos assegura. E um outro ponto importante também é que quando você tem esses dados em mãos, isso te ajuda também a enriquecer a sua avaliação. Então, por exemplo, data de nascimento. Aqui a gente pede esse dado para saber a idade do paciente. E durante a avaliação, eu avalio se a forma como o paciente fala, se a cognição dele está congruente com a idade dele. Um outro dado importante também é o contato de emergência com o nome. Por quê? Se o paciente ele chega na primeira sessão e ele fala para você que ele já está com o plano certo para tirar a própria vida, se você não tem esse dado, infelizmente você vai ficar de mãos atadas. Então é muito importante que você pegue um contato ali de emergência para que caso isso aconteça, você tenha a quem recorrer, como entrar em contato com alguém, né? Você consegue tomar alguma medida de segurança ali. Um outro dado que eu considero muito importante é entender como que o paciente gostaria de ser referido. Então, dentro da sexualidade, especialmente quando a gente atende pessoas que têm queixas sexuais,
Muitas vezes nós vamos atender pessoas que não se identificam com o gênero, que não se identificam com o gênero que foi lhe designado no nascimento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela nasceu e ao nascer foi designado o sexo masculino por conta da genitália, né? E aí a pessoa, no decorrer da sua vida, ela não se identifica com esse gênero, ela se identifica com o gênero feminino. Então é muito importante que a gente saiba isso, até para a gente não se referir ao paciente de uma forma incorreta, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa importante também é o uso das medicações. Por quê? Existem algumas medicações que têm efeitos colaterais que contribuem muitas vezes para a queixa do paciente. Um exemplo disso é a dificuldade na ereção. Então, hoje a gente sabe que alguns antidepressivos podem contribuir para o surgimento de uma dificuldade na ereção. E o paciente, às vezes, ele não tem a mínima noção sobre isso. Ele simplesmente vai aparecer na sessão falando, olha, eu estou tendo dificuldade de manter a ereção, eu não estou conseguindo ter relação sexual. E aí você precisa levar isso em consideração, porque se a gente perceber que o paciente está usando uma medicação que tem um efeito colateral ali na resposta sexual, a gente tem a possibilidade de encaminhar esse paciente para o médico psiquiatra, né, claro, para ver a possibilidade de fazer é, uma alteração na dose, a troca da medicação, enfim, para ver se a gente consegue melhorar essa questão. Então, esses são alguns dados de identificação que eu considero importante. Esse início do acompanhamento, na verdade, é um dado que não era para estar aqui, porque isso daqui é só para o nosso registro, né? Que a gente precisa registrar quando que o paciente ele começou o acompanhamento terapêutico, tá? Então, não era nem para estar aqui. Então, mais uma vez, né, esses dados eu faço um formulário no Google Forms e envio para o paciente pedindo para ele preencher e enviar para mim. É, se vocês quiserem ter uma noção de como que é esse formulário, vocês podem me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Meu WhatsApp vai ter em algum lugar aqui do canal. No Instagram, o meu arroba tem lá no início, mas também tem em algum lugar aqui do canal. Vocês podem me chamar lá falando que vocês querem o formulário, que eu envio para vocês terem uma noção. E aí vocês podem copiar ou, a partir desse formulário, vocês criarem o seu, tá? Então, já ajuda, porque você tendo acesso a esse formulário, você consegue ter uma base de como construir o seu também, tá? Então, aqui na abertura da sessão, é aquele momento em que eu estou cara a cara com o meu paciente. É quando ele clica ali no link da chamada e ele entra na sessão. Quando o paciente ele entra na sessão, eu não vou simplesmente perguntando sobre a queixa dele, né, sobre o motivo pelo qual ele está buscando terapia. Eu faço algumas perguntas antes para poder quebrar o gelo, para poder reduzir um pouco a ansiedade do paciente, porque tem muitos pacientes que ficam ansiosos, que ficam envergonhados, que ficam preocupados, que nunca fizeram uma sessão de terapia, que não têm a menor noção de como funciona a sessão de terapia, né? Então eu uso algumas técnicazinhas, né? Para poder quebrar esse gelo e reduzir ali um pouco a ansiedade nesse primeiro momento, até para o paciente ele ir se acostumando com esse ambiente digital, né, de estar com uma outra pessoa que ele nunca viu na vida ali. Então eu pergunto como a pessoa gostaria de ser chamada. E aqui é até importante a gente fazer essa pergunta, porque às vezes vai ter alguns nomes que são um pouco mais difíceis, que a gente não vai saber como que é a pronúncia. Então, eu perguntando como a pessoa ela gostaria de ser chamada, me dá a oportunidade até de entender como é a pronúncia do nome da pessoa, até para eu não ficar todo o tempo ali chamando a pessoa pelo nome errado. E muitas vezes pode acontecer de eu chamar a pessoa pelo nome errado e ela não me corrigir, né? Principalmente se ela tiver ali uma ansiedade social, né? Onde ela tem um medo ali da avaliação das outras pessoas, uma pessoa que tá todo o tempo querendo agradar o outro. Então, pode acontecer de você falar o nome errado e a pessoa nem corrigir, porque aquilo ali acaba sendo uma insegurança para ela.
Então, aqui a gente tem essa oportunidade de entender qual é a pronúncia do nome da pessoa ou se ela tem um apelido pelo qual ela gostaria que fosse chamada. Então, por exemplo, meu nome é Daniele, poucas pessoas sabem que meu nome é Daniele, mas eu prefiro que as pessoas me chamem de Dani. Se me chamar de Daniele também, não vai fazer diferença para mim, mas eu prefiro Dani porque eu até acho mais bonitinho também. Aqui também eu me apresento brevemente. A gente pode perguntar se a pessoa fez terapia antes e se ela tiver feito, como é que foi esse processo terapêutico, se ela sentiu que ajudou. Uma coisa que a gente pode observar também são pacientes que às vezes passaram por 5 profissionais e nenhum deles conseguiu ajudar, não gostou de nenhum. Então, quando isso acontece, a gente já levanta aí uma bandeirinha vermelha para ter uma atenção em relação a isso, porque às vezes isso pode estar relacionado também com a queixa do paciente. Também é uma oportunidade da gente fazer uma breve psicoeducação sobre a TCC, caso o paciente ou a paciente tenha vindo, né, de uma terapia como da abordagem da psicanálise, da Gestalt, que aí vai ter uma estrutura totalmente diferente da TCC. Então, aqui a gente já tem a oportunidade de fazer uma breve psicoeducação sobre a abordagem da TCC, que é um tipo de terapia que é um pouco mais estruturado, que tem início, meio e fim, né? Que o objetivo aqui é da gente conseguir chegar na alta, que o paciente, que ele consiga de fato ali resolver ou lidar melhor com a sua questão. A gente também psicoeduca sobre o objetivo da sessão de avaliação. Então, quando o paciente ele chega, eu falo, olha, fulano, esse é o momento, é uma sessão de avaliação, então eu vou coletar vários dados, eu vou fazer bastante perguntas sobre vários aspectos da sua vida, para eu poder entender melhor, de uma forma mais aprofundada, o que vem acontecendo, como é que você vem lidando com isso. Então, é aquilo, né? Eu vou fazer muitas perguntas. Vai ter momentos em que eu vou estar aqui de cabeça baixa enquanto você está falando, mas eu estou fazendo alguns registros que eu considero importantes, mas independente disso, eu estou te escutando e você pode continuar falando. Então, eu já trago uma previsibilidade para o paciente de como é que vai ser essa sessão de avaliação, para ele entender que todas essas perguntas que eu faço têm o objetivo de coletar dados para eu entender melhor tudo isso que ele vem passando, tá? E também explico um pouco sobre o sigilo dentro do processo terapêutico. Então, a gente chega aqui na queixa. A queixa é o motivo que leva o paciente a buscar a terapia. E geralmente a gente vai registrar aqui nas próprias palavras do paciente. E a gente precisa escrever isso de uma forma breve. Então, por exemplo, problemas no trabalho, conflitos no relacionamento, autoconhecimento, dificuldade na ereção, dificuldade de orgasmo. Então, a gente vai escrever isso de uma forma breve. A história da queixa a gente vai registrar em um outro tópico, tá? E a queixa aqui, ela funciona como um ponto de entrada para o raciocínio clínico. Ela não deve ser considerada como uma explicação suficiente do caso. Então, por exemplo, digamos que o paciente, ele aparece falando que ele tem conflitos no relacionamento. E ele fala assim: eu percebo que esses conflitos, ele acontece porque a gente não sabe se comunicar. A gente tem uma dificuldade muito grande em se comunicar. E aí você pensa assim, opa, achei o ponto-chave. Então a gente tem que trabalhar a comunicação, né? E aí você não investiga isso de forma aprofundada, em que contexto isso acontece, desde quando, como é que isso vem impactando, e vai ali, ó, botando intervenção de comunicação para o paciente. Então, é muito importante que a gente investigue profundamente, porque se você sai intervindo, muito provavelmente isso não vai ajudar. Pode até ajudar num dado momento, mas essa evolução, ela não vai ser uma evolução significativa, né? Você não vai ajudar o paciente de uma forma significativa. Então, é importante que a gente, de fato, entenda, faça uma avaliação aprofundada para entender de fato o que vem acontecendo e o que está relacionado com isso. Eu gosto de associar a queixa como um iceberg. Se a gente olhar o iceberg, vai ter uma parte em que a gente consegue ver, né? E vai ter uma parte em que fica submersa ao mar, né? Então a gente não vê essa parte. E a queixa
ela é isso. Vai ter o relato do paciente que ele traz, mas, muito além do relato, vai ter muitas outras coisas que a gente precisa buscar entender. Então, a queixa, ela pode ser: estou desanimada, não tenho energia, eu tenho baixa libido, né? Então é muito importante a gente mergulhar nessa queixa para entender o que que é que está contribuindo para essa queixa, como que o paciente está lidando, desde quando isso vem acontecendo. É de fato entender a queixa de forma aprofundada. E quando a gente mergulha nessa queixa, a gente vê essa parte mais profunda. Então a gente acaba vendo que tem presenças de pensamentos negativos, hábitos que pioram o quadro, desregulação emocional, uma educação sexual que foi precária, uma falta de autoconhecimento sexual. Então, a gente consegue entender coisas importantes ali que estão relacionadas a essa queixa e que a gente precisa levar em consideração. A gente tem que ter em mente que sintoma por sintoma não revela nada. Então, toda história não. Toda dificuldade, toda queixa vai ter uma história e vai ter um contexto que a gente precisa entender e levar em consideração na nossa avaliação. E quando o paciente não sabe a queixa? Errou, né? Então, nem todos os pacientes eles vão ter isso de uma forma clara. E isso acontece muito quando o paciente ele é encaminhado por familiares, ou pelo parceiro ou pela parceira, por médicos. E aqui o nosso papel não é assumir a queixa que o outro traz, que a mãe traz, que o pai traz, que o parceiro traz, mas ajudar o paciente a compreender a sua compreensão dessa queixa que o outro está trazendo. Qual é a perspectiva que o paciente tem em relação a isso, né? Então, no registro, o que que a gente faz? A gente coloca, não sei, entre aspas, né, para a gente entender que é uma fala do paciente, e abaixo a gente pode colocar uma observação. A mãe relata que o paciente tem uma ansiedade elevada, a mãe relata que o paciente tem apresentado humor deprimido, o urologista relata que o paciente tem uma dificuldade na ereção, que tem ordem psicológica, né? Então, isso geralmente acontece quando o paciente, né, ele procura a terapia por terceiros ou quando ele simplesmente não tem crítica ou insight da sua situação. Crítica e insight, isso daqui é uma função psíquica que pode estar alterada. Então, o paciente, ele tem ali um problema, ele tem uma dificuldade, mas ele não tem uma crítica, ele não tem um insight disso, né? E aí a gente vai levar isso em consideração lá no exame do estado mental que a gente vai ver mais para frente. E como avaliar a queixa se o paciente não sabe qual é a sua queixa? Quando o paciente ele não consegue nomear, o foco aqui não é forçar uma resposta, mas investigar a experiência que ele tem e construir uma compreensão de tudo isso que está acontecendo pela perspectiva do paciente. E aqui existem algumas perguntas que podem nos orientar. O que que a pessoa te encaminhou que percebeu? Como você se sentiu em relação a isso? Você concorda com isso? Isso faz sentido para você? Você percebe que isso tem atrapalhado alguma área da sua vida? Alguém já comentou sobre o seu comportamento ou sobre sua forma de agir? Tem alguma parte sua que acha que não precisa estar aqui? E tem alguma outra parte que acha que talvez isso faça um certo sentido? Mesmo que não tenha um motivo claro, o que você gostaria que fosse diferente na sua vida? Então, essas perguntas nos ajudam a puxar um pouco disso, dessa percepção do paciente, se faz sentido para ele ou não, se ele está de acordo ou não, como é que ele percebe isso, né? E aí você não precisa fazer todas essas perguntas. Essas perguntas é só para te dar uma noção do qual caminho você pode ir para tentar puxar isso do paciente, tá? Então você pode usar tanto algumas perguntas aqui, como você pode formular também outras perguntas com o objetivo de construir essa compreensão de um problema que uma outra pessoa trouxe, mas pela perspectiva do paciente. Como é que ele está entendendo tudo isso, tá? Queixas secundárias são dificuldades que são adicionais que vão para além da queixa. Então, por exemplo, o paciente ele aparece com uma queixa. E aí eu pergunto, fulano, além disso daqui que você me trouxe,
que você quer trabalhar na terapia? Existe alguma outra coisa que você tem desejo ou que você veja alguma necessidade da gente trabalhar aqui também? Muitas vezes ele vai trazer alguma questão que tem a ver com a queixa principal, e geralmente isso é o que acontece na maioria dos casos, e isso acaba enriquecendo a nossa avaliação, mas muitas vezes ele vai trazer uma coisa ou outra que às vezes não tem muito a ver com a queixa principal, mas é uma outra questão que ele deseja trabalhar. Mas na grande maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, tudo aquilo que eles trouxeram como uma dificuldade adicional tinha uma relação com a queixa principal. Um exemplo disso é, por exemplo, um paciente que tem uma dificuldade na ereção. Eu uso muitos exemplos da sexualidade porque foram casos assim que eu atendo bastante e que eu tenho mais contato, então eu consigo trazer mais exemplos assim. Um paciente com dificuldade na ereção apareceu com essa queixa, então eu vou avaliar como é que está sendo as relações sexuais, como é que isso tem impactado no relacionamento, desde quando, como é que acontece essa dificuldade na ereção. E aí eu pergunto, fulano, tem alguma outra coisa que você deseja trabalhar na terapia? E aí ele pode me falar, ai, Dani, eu sou uma pessoa muito explosiva, eu sinto muita raiva, e eu tenho percebido que isso atrapalha o meu relacionamento, me atrapalha no ambiente de trabalho, então é uma coisa que eu gostaria de trabalhar também. E aí, avaliando a história da queixa, eu percebo que o paciente ele passou a ter uma dificuldade na ereção a partir do momento em que ele começou uma relação afetiva, começou a namorar ali, e aí tinha muitos conflitos com essa namorada e isso acabou contribuindo para a dificuldade na ereção. Então, muitas vezes, essa queixa que é secundária, que é adicional, ela vai ter a ver com a queixa principal. História da doença atual. Aqui a gente vai buscar entender sobre o início dos problemas, a evolução e o curso dos problemas, sintomas associados. É aquilo que eu falei. Toda queixa tem uma história, tem um contexto que a gente precisa levar em consideração na nossa avaliação. Então a gente vai buscar entender o início dos problemas, quando que começou, se foi um início gradual ou abrupto, né? Então, por exemplo, foi algo que começou do nada ou foi algo que foi começando, mas era tolerável e hoje está uma coisa insuportável. Por exemplo, tem pacientes com dor na relação que a dor ela começa assim, ela começa com um pequeno desconforto, aí ela aumenta, mas ainda dá para tolerar, aí ela aumenta, mas ainda dá para levar um pouco, às vezes eu evito a relação, às vezes eu suporto a dor, mas aí chega um momento que fica insuportável, né? Então a gente percebe que foi o início que foi mais gradual, ela começou de uma maneira assim, como desconforto, até se tornar algo insuportável. A gente pode também buscar entender se tem alguma coisa ali na vida da pessoa que aconteceu, que precipitou essa queixa, né, que contribuiu para o surgimento dessa queixa, que seja identificável ou não. Às vezes, vai ter pacientes que vai conseguir fazer essa relação de acontecimentos com o início da sua dificuldade, mas vai ter pacientes que às vezes não vai conseguir fazer essa relação, né? Porque às vezes você precisa ter uma memória um pouco boa, né? Mas quando a gente não consegue identificar isso na avaliação, muitas vezes a gente vai conseguir identificar isso nas próximas sessões, onde nós mesmos vamos fazer correlações de coisas que aconteceram na vida do paciente. E aí depois a gente busca uma confirmação e às vezes ele vai falar, não, realmente, isso aqui aconteceu bem na mesma época que a minha dificuldade começou. Então, aqui a gente também vai buscar entender evolução e curso dos problemas, como é que o problema ele foi evoluindo ao longo da vida, houve piora, melhoras ou flutuações, tinha dias que estavam melhores, tinha dias que estavam piores, o que que acontecia nesses dias, né? Qual era a diferença que tinha entre esses dias de melhoras e pioras? A frequência, intensidade e duração, em quais contextos ocorrem, em quais não ocorrem. Então, um exemplo disso é paciente que tem uma dificuldade na ereção, que vai ter essa dificuldade com algumas parcerias e com outras não, né? Então, a gente registra isso também, e a gente precisa também levar em consideração até quando a gente planejar as intervenções. Às vezes o paciente ele sente uma
ansiedade enorme com uma parceria que às vezes ela é muito rigorosa, que ela é muito focada na penetração, né? E às vezes com uma outra parceria que é mais tranquila, né? Que deixa ele levar ali a relação sexual e ele se sente mais seguro e isso acaba facilitando com que ele tenha ereção. Então, muitas vezes a gente vai ver essa diferença entre parcerias. A gente vai buscar também entender sintomas associados. Então, muitas vezes ali numa queixa vai ter outros sintomas emocionais, cognitivos, comportamentais, fisiológicos que acontecem, que estão relacionados ali à queixa, que é basicamente, se a gente for parar para olhar, é um modelo cognitivo, né? Os meus pensamentos, os meus comportamentos, as minhas emoções. Isso aqui, inclusive, é muito importante para a nossa formulação do caso, porque muitas vezes não, né? É formulando o caso, é entendendo as emoções, os comportamentos, os pensamentos, as crenças centrais, intermediárias. Quando a gente tem isso muito claro na nossa formulação, a gente vai identificar aonde é que a gente precisa intervir. Se eu preciso intervir no pensamento, se eu preciso intervir no comportamento, se eu preciso ir mais a fundo, né? Eu preciso intervir ali naquela crença central. Então é importante que a gente tente buscar isso também quando a gente avalia a história da doença atual. A gente vai buscar entender também estratégias de enfrentamento, o que que o paciente faz para lidar com aquele problema, né? Como é que ele lida? Essas estratégias que ele usa são funcionais, são disfuncionais, né? Então, a gente também avalia aquilo que deu certo. E se houve melhora ou piora com as estratégias. Então, a gente vai registrar tanto as estratégias disfuncionais para tentar mudar, e as estratégias que são funcionais, a gente vai incluir no nosso plano de tratamento, porque foi algo que deu certo e que ajudou o paciente. A gente vai buscar entender impacto funcional, então, como é que essa queixa impactou o relacionamento, o trabalho, os estudos, a sexualidade e por aí vai. Quais foram os impactos que isso trouxe? Também vamos avaliar tratamentos prévios, que tratamentos que o paciente fez para tentar resolver essa questão. Pode ser terapia que ele fez com outros profissionais, uso de medicações que foram prescritas ou não, né? Muitas vezes o paciente ele vai recorrer ao uso do Tadala, né, para poder tentar resolver alguma questão, outras intervenções e quais foram as respostas obtidas que o paciente teve com esses tratamentos que ele tentou. Aqui a gente vai buscar entender também fatores que desencadearam, né, ou tanto que a gente vê isso aqui também, o evento precipitante. Muitas vezes vai estar com o nome de fatores precipitantes ou fatores desencadeantes, desencadeadores, né, aquilo que desencadeou a queixa. Então, são situações que contribuíram para que a queixa surgisse, né? Situações, pensamentos, emoções, tá? Fatores de manutenção. Então, a gente precisa ter o olhar. Bom, o paciente ele não melhorou. O que é que está contribuindo para que essa dificuldade ela se permaneça presente ali, tá? Fatores predisponentes são aqueles fatores que deixaram o paciente vulnerável a essa dificuldade. É como se tivesse ele deixado ele mais fraco para ter essa dificuldade. Então, um exemplo dentro da sexualidade a educação sexual precária acaba sendo um fator predisponente, né? Acaba deixando o paciente mais vulnerável a ter uma dificuldade sexual ali na vida. E fatores protetores, que são fatores que protegeram o paciente, que não deixaram ele piorar. Então, pode ser rede de apoio da família, pode ser uma esposa que é colaborativa, que é compreensiva, né? Então, a gente também vai registrar isso. E isso daqui, inclusive, é muito importante para a nossa formulação de caso, porque muitas vezes a gente vai precisar incluir fatores protetores, muitas vezes a gente vai precisar intervir aqui nos fatores de manutenção, porque é o que está mantendo o problema, então a gente precisa mudar esse quadro, e muitas vezes para mudar a gente vai intervir aqui nos fatores de manutenção. Segurança. Aqui a gente vai verificar se o paciente já teve ou corre o risco de ter algum comportamento contra ele mesmo ou a terceiros. Então aqui a gente vai ver um pouco do risco de suicídio. Quando a gente vai avaliar esse
essa questão, eu sempre faço uma introdução de normalização. Então eu falo, olha, fulano, e eu geralmente eu faço isso depois de ouvir a história da queixa. Olha, fulano, alguns pacientes que passam por problemas como o seu, ou problemas muito parecidos com o seu, muitas vezes acabam tendo desejo de dormir para sempre, de dormir, né, e não acordar mais, de não querer estar mais aqui. Muitas vezes acabam tendo esse desejo por não saber lidar com aquele problema. Isso em algum momento já passou na sua cabeça? Você já teve esse desejo no passado, ou você já teve esse desejo atualmente? E aí, dependendo da resposta do paciente, a gente vai parar aqui ou a gente vai seguir a vida. Se o paciente falar, olha, isso nunca passou pela minha cabeça, eu nunca tive esse desejo, então a gente, né, vida que segue, vamos continuar com a nossa avaliação. E aí aqui você pode, inclusive, registrar. Paciente nega ideação suicida. Paciente não apresenta riscos de suicídio, né? Então, você pode registrar para você saber que você avaliou esse campo. Agora, se o paciente ele fala, não, eu já tive esse desejo no passado, eu já eu tenho esse desejo atualmente, eu já tentei, né? Aí você vai parar tudo e você vai fazer a avaliação do risco de suicídio. Essa avaliação do risco de suicídio é justamente para você entender qual é o grau desse risco. Se é um risco leve, se é um risco moderado ou se é um risco grave, né? Um risco iminente. Então a gente precisa fazer essa avaliação até para saber que medida a gente vai tomar. Se a gente vai fazer um plano de segurança ou se a gente vai entrar em contato com algum parente para poder ele ser uma rede de apoio, para ele nos ajudar ali com essa questão junto com o paciente, tá? Então é muito importante que a gente faça essa avaliação. Esse é um tópico um pouco sensível, claro, e que infelizmente muitos profissionais acabam pulando. Porém, esse é um erro assim gravíssimo, porque a vida do paciente é o que mais importa. A gente precisa avaliar se o paciente ele corre algum risco em relação a isso ou não. Então, é muito importante, e eu vou falar novamente o que eu falei na aula de parte um, é que a gente avalie de onde vem essa insegurança. Por que que eu estou evitando fazer a avaliação desse campo? Então, é muito importante que você se avalie e busque entender o que está acontecendo. E muitas vezes o que acontece é porque eu não sei como lidar com isso. Eu não sei fazer uma avaliação do risco de suicídio. Então, é muito importante que você busque esse conhecimento para você não evitar tocar nesse assunto, tá? Para você conseguir, de fato, fazer a avaliação dessa área que é importante. Até porque você não consegue oferecer um tratamento para um paciente que está morto. Então, é muito importante que a gente avalie isso, tá? E é claro, futuramente eu quero também trazer vídeos referentes a esse tema, mas não espere o vídeo sobre suicídio para você fazer a avaliação dos seus pacientes, pelo amor de Deus. Tente resolver isso para ontem, tá bem? Histórico médico e psiquiátrico e o uso de medicamentos. Aqui a gente vai entender se existe alguma condição médica que é atual, se houve alguma no passado, tratamentos atuais e anteriores, entender como é que está a saúde física no geral do paciente. Muitas vezes ele vai ter uma condição clínica, né, uma condição médica, que vai estar contribuindo para a queixa dele, né, que pode estar influenciando ali o quadro psicológico do paciente. Então, muito importante que a gente leve isso em consideração também, que às vezes ele tem uma condição clínica que ele não faz a menor ideia que aquilo contribui para a queixa dele, tá? E caso, né, o paciente, quando você investiga essa área, o paciente fala, ah, sei lá, faz 5 anos que eu não ponho o pé no médico. Então, aqui a gente vai orientar o paciente a procurar um médico para poder fazer uma avaliação clínica geral. E eu sempre recomendo que eles busquem um clínico geral, porque esse médico ele vai fazer ali o rastreio, ele vai fazer uma investigação e dependendo ali da sua avaliação, ele vai encaminhar para um médico que seja especialidade, uma área em que ele vê a necessidade de dar mais atenção, tá? Então é muito importante então que a gente oriente o paciente a buscar essa avaliação clínica, porque a gente também precisa levar isso em consideração.
Eu até falo para os pacientes que tem coisas que a psicoterapia não dá conta, em que muitas vezes a gente vai precisar trabalhar ao lado de outros profissionais para que ele alcance a evolução que ele deseja. Então, aqui a gente vai investigar condições médicas pré-existentes, tratamentos médicos anteriores e atuais, histórico de problemas psiquiátricos e psicológicos, comorbidades médicas e psiquiátricas e o impacto na saúde física. A gente também investiga o uso de medicamentos, porque a gente sabe, né, nós sabemos, que alguns medicamentos eles podem induzir, agravar ou manter sintomas psicológicos e sexuais. Então, um exemplo que eu dei é a questão do antidepressivo, que pode contribuir para o surgimento de uma dificuldade na ereção. Não são todos, né? Mas tem alguns ali que acabam impactando mais. E aí a gente vai investigar o nome do medicamento, a dose, o tempo de uso, quando que ele começou essa medicação, até para saber se essa dificuldade na ereção começou junto ali com o uso da medicação. A indicação, né? Essa medicação foi indicada para quê? O médico prescritor, aqui a gente não precisa colocar o nome, mas a gente pode colocar a especialidade, se foi um urologista, ginecologista, os efeitos colaterais, e aqui muitas vezes o paciente ele não vai ter noção dos efeitos colaterais, então a gente busca entender se ele sentiu algum efeito colateral, mas a gente também pode pesquisar quais são os efeitos colaterais daquela medicação que ele toma, para ver se aquilo de alguma forma está impactando ali na queixa, e a gente também vê a questão da adesão da medicação. Em relação a essa questão da adesão da medicação, ela vai ser um aspecto muito importante de avaliar em alguns quadros psiquiátricos, como o quadro da bipolaridade. Então, a bipolaridade, o padrão ouro do tratamento é a medicação. Se o paciente ele precisa escolher entre medicação e terapia, ele precisa escolher a medicação porque é o que de fato ali contribui para a estabilidade desse quadro, tá? É claro que, né, a medicação mais a terapia vai surtir um efeito muito mais positivo, mas a medicação ela é mais importante ainda. Então, principalmente em pacientes que têm esse diagnóstico da bipolaridade, é muito importante a gente ver como é que está a adesão dessa medicação. Se mesmo que ele venha diagnosticado por um outro psiquiatra, né, por um outro profissional, a gente vai ver como é que foi essa adesão da medicação e, claro, né, a gente também precisa fazer a nossa avaliação para ver se esse diagnóstico está correto também. Na história de vida, nós vamos avaliar eventos importantes que aconteceram ao longo da vida do paciente que tiveram ali alguma relevância, que tem alguma relevância com a queixa, né? Que tem a relação, na verdade, com a queixa. Então, a gente vai avaliar experiências da infância, relações familiares e afetivas, experiências educacionais e sociais, justamente para compreender como essas experiências contribuíram para a forma como o paciente pensa, sente e se comporta atualmente. Então, essas experiências a gente precisa investigar e a gente vai registrar aquilo que tem relação com a queixa que ele traz. Então, a gente vai investigar hábitos de vida, experiências que foram marcantes na infância e na adolescência, relacionamento familiar, relacionamento amorosos e interpessoais, trajetória acadêmica e profissional, eventos estressores e traumáticos, entre outros. Então, essa lista você pode, inclusive, até incluir outros tópicos que você acredita que seja importante investigar na vida do paciente, tá? Porém, aqui é para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente precisa investigar, mas ela não é unicamente isso, tá? Você pode acrescentar outros dados. Então, os hábitos de vida, eu vou avaliar a qualidade do sono. Então, esse paciente, quando ele dorme, ele acorda descansado, ele acorda cansado. O horário de dormir e acordar. Então, vai ter pacientes que vai dormir muito tarde e acordar muito tarde. Ou, às vezes, a gente vai perceber que vai ter pacientes que dormem poucas horas e acorda super energético, né? E a gente desconfia aí, talvez, de uma mania, de uma hipomania dificuldades com sono, como por exemplo, paciente que tem dificuldade de pegar no sono, ou paciente que até consegue pegar no sono, mas ele acorda
várias vezes durante a noite, ou acorda e não consegue voltar a dormir, ou paciente que às vezes acorda muito antes do horário previsto, né? Acaba acordando muito cedo. E o impacto, né, que tudo isso tem no humor, na energia e na concentração. E também é importante a gente investigar se o paciente ele faz o uso de celular antes de dormir, principalmente se ele tem uma dificuldade de dormir, né? Muitas vezes vai ter pacientes que têm um problema de insônia, têm uma dificuldade de dormir, acaba ali usando o celular e pensa assim, ah, quando o sono vier, eu durmo. Só que o celular, a luz da tela acaba contribuindo para que o sono não venha, né? Então a gente precisa avaliar isso também. Alimentação, é claro que a gente não é nutricionista, né? Mas a gente tem, pelo menos minimamente, a noção de como é que é uma alimentação saudável, né? Então, por exemplo, se um paciente ele come pastel no café da manhã, se ele come um salgado no café da manhã com suco de saquinho, a gente já sabe que, né, que essa alimentação ela está pobre em nutrientes. Ou paciente que consome muito açúcar, muito doces. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela comia uma barra de chocolate por dia. Então, assim, isso era uma informação importante. Então, a gente avalia mais ou menos como é que está essa alimentação, até para a gente ver a necessidade de encaminhar para um nutricionista, tá? A gente avalia a relação com a comida, com o corpo, né? Quando isso tem alguma relevância ali na queixa do paciente, muitas vezes não vai ter, depende, né, da queixa, claro. Vamos avaliar também se o paciente ele faz algum tipo de exercício físico, que exercício físico que é, qual é a frequência, qual é a duração. Então, às vezes pode acontecer da gente pegar pacientes que fazem, sei lá, 5 horas de exercício físico durante o dia, 3 horas de exercício físico, e às vezes isso pode ter alguma relação ali com a queixa do paciente. Ou o paciente, ele não faz nenhum tipo de exercício físico. É um paciente que a gente vê que ele está dentro de um sedentarismo. E nas queixas sexuais a gente percebe, né? A gente sabe que o sedentarismo ele acaba sendo um fator ali também de manutenção para algumas dificuldades sexuais. Então, dependendo da queixa, né? É importante a gente avaliar isso e é claro, né, também não vamos prescrever atividade física, musculação, exercícios, porque essa não é a nossa área, mas a gente pode orientar e buscar um profissional que possa ajudar com isso. A gente vai investigar experiências marcantes na infância, adolescência, até mesmo na vida adulta, como perdas, mudanças significativas, né? Então, às vezes, o paciente ele acabou precisando mudar de casa, ou ele morava com o pai, mãe, acabou precisando morar com os avós, mudanças de escola, né? Às vezes o paciente, principalmente se ele tem uma ansiedade social e às vezes ele tem um histórico ali de mudança de escola que pode ter contribuído também para isso, então vale a pena a gente investigar. Experiências de rejeição, crítica ou bullying, experiências que foram positivas, né, que também têm uma relação ali com a queixa, significados atribuídos a experiências e possíveis efeitos na vida atual. Então, mais uma vez, aqui também não é uma lista única. Existem outros tópicos que, dependendo da queixa, vai ser relevante também você avaliar. Aqui é mais para te dar um norte. Relacionamento familiar, então a gente vai avaliar a qualidade da relação com pais, cuidadores, né? Se tinha uma relação positiva com os pais, presença de apoio, crítica ou negligência, formas de comunicação na família, formas de lidar com conflitos, ambiente emocional, né? Se era um ambiente onde o paciente, onde as emoções do paciente eram validadas, se o paciente ele era acolhido, e papéis assumidos dentro da família. Relacionamentos amorosos e interpessoais, a gente pode investigar históricos de relacionamentos, padrões que se repetem, né? E é claro que aqui não é algo que a gente pergunta para o paciente, mas a gente observa. Se a gente percebe algum padrão ali dentro desses relacionamentos que o paciente já teve, formas de se vincular, manejo de conflitos, como é que esse paciente
lida com os conflitos ali no relacionamento, intimidade emocional. Será que o paciente ele consegue ter uma intimidade emocional nesse relacionamento? E qualidade das relações atuais. Até porque o relacionamento ele pode ser um fator protetor ali, né, em consideração ali a queixa, mas às vezes é um fator de estresse, gerador de estresse, que contribui para a queixa. Então, é importante que a gente investigue isso. Trajetória acadêmica e profissional. Então, avaliar o desempenho ao longo da vida, qual é a relação dele com cobrança e erro, experiências de sucesso e fracasso, mudança de profissão, se mudou, por que que mudou, o que que aconteceu, satisfação atual e dificuldades como procrastinação, desmotivação, ansiedade. Mais uma vez, isso aqui também você pode acrescentar outros tópicos aqui também. É importante que tenha a ver com a queixa, tá, gente? Que às vezes a gente vai vendo situações que às vezes não tem relevância ali para a queixa, não vai ter relevância na avaliação, mas aí a gente acaba colocando. E aí, quando vê, a anamnese está enorme, um monte de dados que a gente não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Então, é muito importante que sempre na avaliação, tudo aquilo que você investiga tem que ter alguma relação com a queixa, tá? Experiências de violência física, psicológica, sexual, moral, financeira, perdas significativas, situações de grande impacto emocional, frequência e repercussões atuais. Então, aqui, é claro que também podem ter outros tópicos, mas é importante, assim, resumidamente, né, que a gente avalie as experiências que foram significativas ao longo da vida do paciente, tá? E aqui a gente vai considerar, né, a história pessoal, social, familiar e fisiológica ao longo da vida. Revisão de sistemas. Aqui é um tópico que eu já fiz vários cursos de TCC e eu vi uma única profissional falar sobre essa questão aqui da revisão de sistemas e eu particularmente eu considero essa revisão de sistemas super importante na avaliação. Então, muita gente provavelmente não tem a menor noção do que significa essa revisão de sistemas e a gente vai ver aqui agora. Essa revisão, ela é uma estrutura proposta para a gente poder fazer uma verificação ampla de sintomas psiquiátricos. Então, é como se a gente fosse rastrear alguns sintomas para a gente ver se estão presentes na vida do paciente. E caso esteja presente, a gente avalia de forma mais aprofundada para a gente ver se existe algum diagnóstico ali que a gente precisa dar atenção. Então, é como se a gente fosse rastrear alguns transtornos. Por quê? Porque o paciente, ele não vai saber que informações são relevantes ou não, né? E até mesmo o nosso direcionamento, às vezes isso pode se perder. Então, a revisão de sistemas é como uma estrutura onde eu vou rastrear a presença de sinais, de sintomas que podem me direcionar ali para a avaliação de um transtorno, para ver se a gente confirma a hipótese diagnóstica ou não. Então, tem várias perguntas para a gente poder avaliar o humor, a ansiedade. E aqui você não precisa fazer todas as perguntas, mas as perguntas que vão te ajudar ali a direcionar se você deve dar atenção ou não. Que aí eu não vou ficar lendo, senão a gente vai ficar o vídeo todo aqui. Você dá um pause, dá uma lida nas perguntas. Tem psicose, obsessões e compulsões, para ver, né, se existe ali um toque. Trauma, dissociação e preocupações somáticas, personalidade. E aqui você pode formular também as perguntas, poder avaliar. No exame do estado mental, também é uma parte que poucas pessoas falam, que é super importante, que inclusive isso aqui nos ajuda até também no diagnóstico, tá? O exame do estado mental é uma avaliação clínica do funcionamento psicológico no momento da sessão. É como se a gente fosse tirar uma foto do paciente naquele momento.
Então, a gente vai avaliar a aparência, a atitude, o nível de consciência, a orientação, atenção, memória, inteligência, crítica e noção da doença, né, que é aquilo que eu falei no início, crítica e insight, pensamento, linguagem, senso-percepção, afetividade, psicomotricidade e coração. Essas aqui são algumas funções psíquicas, existem outras, mas basicamente eu avalio essas daqui. A gente vai buscar observar se a função psíquica ela está preservada ou alterada. E caso ela esteja alterada, a gente vai registrar quais são as alterações observadas. Então, aqui, eu também pretendo trazer um vídeo no canal para explicar sobre cada uma dessas funções psíquicas, para a gente entender o que que a gente precisa avaliar nessa questão da aparência, o que que a gente precisa avaliar na questão da atitude, quais são as alterações que podem existir e também como registrar isso, tá? Então, isso é algo que vai ficar para depois, porque senão, vixe Maria, vai dar 3 horas de aula só para falar do exame do estado mental, tá? Então, isso aqui é importante que a gente avalie também. Para adiantar a vida de vocês, vocês conseguem estudar um pouco sobre isso daqui naquele livro do Dalga Larrondo. É o, se eu não me engano, é Semiologia, é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Um livrozinho da capa branca e amarela, né? Eu acho que ele é esse. Mas se eu não me engano, eu botei também lá nas referências bibliográficas, eu botei esse livro. Então, vocês conseguem estudar um pouco sobre isso naquele livro. É um livro, assim, maravilhoso e todo mundo tem que ler aquele livro, tá? Conceitualização de caso. Então, aqui, lá no início, não sei se foi nessa aula ou se foi na parte 1, acho que foi na parte 1, que eu falei da formulação de caso e conceitualização. Então, aqui a gente vai começar a construir a conceitualização do paciente. Então, a gente vai pegar a queixa e vai ver as situações que a queixa está relacionadas, que pensamentos automáticos, emoções, comportamentos, reações fisiológicas, né, se tiver, crenças intermediárias, crenças centrais, comportamentos compensatórios ou estratégias compensatórias, fatores predisponentes de proteção, desencadeantes e de manutenção. Então, aqui a gente já começa a construir, a alimentar essa conceitualização do paciente, ou formulação de caso, né? A formulação ela vai ser mais ampla. Muitas dessas informações a gente não vai ter já na sessão de avaliação, como, por exemplo, as crenças intermediárias e as crenças centrais, principalmente. Então, muitas vezes isso daqui vai ficar mais visível, a gente vai conseguir identificar melhor à medida que o processo terapêutico for andando, tá? Então, grande parte das vezes a gente vai começar trabalhando com os pensamentos automáticos ou até mesmo com as emoções, principalmente quando o paciente ele não consegue identificar as suas emoções, quando ele não consegue nomear as suas emoções. Então, muitas vezes a gente vai começar trabalhando aqui. E lembrando, né, mais uma vez, aqui a gente começa a construir a conceitualização e ao longo do tempo, e isso eu falo assim, até fora da sessão de avaliação, até quando a gente está intervindo, a gente vai avaliando o caso e vai alimentando essa conceitualização. Teve até uma psicóloga que falou que a conceitualização do caso, ela é viva. Então, a todo momento a gente vai estar utilizando ela, a gente vai estar alimentando ela, a gente vai estar colocando novas informações, né? Vamos atualizando. E essa conceitualização, ela é o nosso mapa. A gente vai trabalhar em cima disso. Se você não tem uma conceitualização de caso do paciente, dificilmente você vai conseguir fazer uma intervenção eficaz. Vai ficar um tratamento bagunçado. Então, isso daqui traz estrutura. Quando você. É por isso que tem muitos profissionais, às vezes, que não sabem o que trabalhar. Depois que ele faz a sessão de avaliação, ele fica todo perdido, porque ele não sabe o que faz com aqueles dados. Então, a conceitualização ela é importante porque quando eu olho para ela, eu vou perceber, bom, eu tenho que trabalhar aqui,
Eu sei que eu também posso trabalhar aqui, mas é importante que eu trabalhe aqui, né? Então, a a conceitualização, ela vai funcionar como um mapa que vai guiar a nossa intervenção. E, mais uma vez, futuramente, né, pretendo trazer o vídeos no canal para falar sobre a conceitualização e a formulação, né? Qual é a diferença entre elas, o que de informação tem dentro da formulação, da conceitualização, tá? Então, eu pretendo trazer esse tema para o canal. Minha garganta tá super agarrando. Comecei a gravar vídeos para o canal agora e eu não tô acostumada a falar muito. Então, já estava gravando um pouco mais cedo e teve alguns vídeos que eu recomecei, que é a vida real, tá? Teve uns vídeos que eu comecei a gravar e eu não gostei e eu fui e gravei de novo. Então, eu tô falando muito e já tô começando a sentir a minha garganta. Agora eu entendo os professores que falavam assim, ah, minha garganta tá rouca de tanto falar. Eu falei, gente, mas como é que a pessoa ela fala tanto assim a ponto de ficar rouca? E agora eu tô passando por essa experiência. Então, vamos lá. Então, a conceitualização é para a gente compreender o funcionamento do paciente. Ela funciona como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Então, no início, a gente vai ter acesso à situação, aos pensamentos automáticos, às emoções, aos comportamentos. E depois, a gente vai pegando outras peças, para organizar de um jeito que faça sentido, que nos mostre como o problema funciona, como é o funcionamento do paciente. Então, no início, a conceitualização ela pode ser apenas um esboço ou um rascunho. E à medida que se aprende a conhecer melhor o paciente, mais informações elas vão sendo acrescentadas à formulação. Lembra? A conceitualização, ela é viva. A todo tempo eu vou estar trabalhando com ela. A todo tempo eu vou estar alimentando e atualizando essa conceitualização. E o objetivo da avaliação e conceitualização é nos dar mais segurança para planejar o tratamento. Sem uma boa conceitualização, a terapia vira tentativa e erro. Depois que eu entendi bem a conceitualização de caso, a formulação de caso, isso trouxe luz para os meus atendimentos. Porque às vezes a gente fica naquela ideia de que as informações estão aqui na cabeça, né? Só que a gente não pode confiar muito na nossa cabeça, que às vezes ela nos pega. Então, é muito importante que a gente use a conceitualização para que isso fique mais claro e visível para a gente, tá? Então, inicialmente, né, como eu falei, a gente vai ter algumas peças como situação, pensamento, emoção, comportamento, piriri, pororó, isso que a gente já sabe. E aí vai ter algumas informações que a gente só vai conseguir preencher o andamento do processo terapêutico, tá? E antes, de chegarmos aqui, a gente vai ter informações que, por vezes, vai ser suficiente para fechar o diagnóstico. Então, por exemplo, às vezes, quem é crânio, né, quem tem uma boa experiência, às vezes vai suspeitar de um diagnóstico, vai ter uma certa certeza ali, né? Só que a gente precisa ter em mente, né, trabalhar a tolerância à incerteza, é não agir de forma precipitada. Então, independente se você chegar ao diagnóstico ou não, a gente tem que entender que o diagnóstico ele não nos comunica muita coisa. Por quê? Porque se a gente pegar dois pacientes que têm depressão e a gente avaliar isso, a gente vai ver que a depressão ela acontece de forma diferente no paciente A e acontece de um outro jeito no paciente B. Então, o diagnóstico ele não nos comunica muitas coisas. E então é dentro dessa conceitualização que a gente vai perceber como que a depressão ela se manifesta no paciente. Ela vai se manifestar de uma forma no paciente A e vai se manifestar de outra forma no paciente B. E aqui, por mais que eles tenham o mesmo diagnóstico, o tratamento muitas vezes vai ser um pouco diferente. Então é por isso que a gente precisa ter essa conceitualização. Pontos fortes, aspirações e valores. Na avaliação, a gente não só avalia aspectos negativos, mas a gente também avalia questões positivas para usar isso
no nosso plano de tratamento, para entender também esse lado que é positivo, o lado que dá certo, né, na vida do paciente. Então, pontos fortes, a gente vai avaliar habilidades, potencialidade, áreas de interesse, repertório funcional. O que que esse paciente sabe fazer? Quais são suas áreas de interesse, né? Aspirações, o que que ele deseja ou que ele espera para si e para sua vida. É aquilo que eu aspiro, né? Como é que eu me vejo no futuro? Como é que eu gostaria de estar no futuro? E valores. Valores é aquilo que é significativo nas diferentes áreas da vida. Então, dentro da minha família, o que que eu valorizo? Dentro do meu trabalho, o que que eu valorizo, né? Porque muitas vezes os objetivos terapêuticos, eles precisam ter relação com esses valores e com essas aspirações. Porque se a gente constrói um objetivo terapêutico, que na minha cabeça é importante, mas se o paciente não vê importância nisso, ou se isso não está linkado com seus valores, dificilmente a gente vai conseguir ter uma mudança. Dificilmente o paciente ele vai conseguir se engajar nesse objetivo, né? Então é muito importante que a gente avalie isso para que quando a gente for criar as nossas intervenções, para quando a gente for criar os objetivos terapêuticos junto com com os pacientes, a gente consiga linkar esses valores, porque isso pode facilitar com que o paciente ele tenha uma certa motivação para ir em busca dessa mudança. Tanto que a motivação é motivo para ação. E para eu agir, eu preciso perceber ali algum valor nessa ação para que eu consiga ter essa motivação de ir em busca dessa mudança. Diagnóstico e impressões diagnósticas. Aqui a gente vai usar o CID-10 e o 11. Se eu não me engano, o 11 ele só tem em inglês e aqui no Brasil a gente usa o 10, então quem é bilíngue, né, quem quiser usar o 11 na versão inglesa pode usar, eu acho que é isso. E a gente tem o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5-TR, que é o DSM, que é o último DSM, né? Então, assim, toda vez que é lançado um novo DSM, a gente descarta o antigo e usa o novo, tá? Então, se você está usando o DSM-5, que não é o TR, tá errado, tá bem? E em raras ocasiões a gente vai fechar um diagnóstico, tá? Então algo raro, mas é possível quando o paciente ele traz um relato ali bem apurado e quando o psicólogo ele tem uma expertise clínica, ele já tem uma experiência, né? Ele já consegue ali fazer o link, ele já consegue direcionar suas perguntas para poder confirmar ou não. Então, é possível, mas acredito eu, né, que isso aconteça em raras ocasiões. Hum. E a avaliação diagnóstica, ela exige uma avaliação clínica cuidadosa. Então, o foco da primeira sessão é a gente avaliar clinicamente esse paciente, a gente vai levantar algumas hipóteses diagnósticas, né? Todo o tempo a gente vai estar trabalhando com hipóteses do funcionamento do paciente, de crenças, para a gente poder ter uma compreensão inicial do funcionamento do paciente. Sendo o diagnóstico confirmado ou a hipótese diagnóstica sendo refinada conforme novas informações elas são obtidas ao longo ali do processo terapêutico. Então, o diagnóstico ele é considerado como um ponto de partida. Ele não é a coisa mais importante. O mais importante é que a gente entenda o funcionamento do paciente para a gente conseguir intervir, né, de uma maneira que seja mais eficaz. O diagnóstico, ele não nos comunica muita coisa. Ele é importante? É importante. Mas, para além disso, eu preciso entender como que esse diagnóstico se manifesta da vida do paciente. E é nesse como se manifesta que eu vou trabalhar em cima, tá? Lista de problemas e metas terapêuticas. Na lista de problemas, a gente vai organizar de forma clara e objetiva as principais dificuldades que o paciente tem que foram identificadas ao longo da avaliação. E aqui, essa lista ela vai funcionar como um resumo estruturado, servindo como
ponte entre a avaliação e o planejamento terapêutico, né? Então, assim, eu fiz a avaliação, eu identifiquei esses problemas e a partir deles eu vou construir os objetivos terapêuticos e com essas informações eu vou fazer o plano de tratamento, eu vou dar base ali para o meu plano de tratamento. E essa lista de problemas, ela precisa ser clara e específica, ou seja, precisa refletir as dificuldades que são vivenciadas pelo paciente, é baseada nas preocupações e percepções do paciente, então é baseado naquilo que o paciente me traz, mas também pode incorporar a avaliação do psicólogo. Então, por mais que o paciente não me trouxe tal dificuldade e eu percebi, a gente pode incorporar essa dificuldade na lista de problemas. E a hierarquizada, porque a gente vai começar pelos problemas mais urgentes, que são mais debilitantes, né? Para que eles sejam abordados primeiro. Então, a gente vai começar por problemas que tragam mais impactos para o paciente. Já a lista de metas terapêuticas, ela é uma transformação da lista de problemas em objetivos claros de mudança, onde o psicólogo e o paciente vão definir juntos. Então, a lista de metas é uma direção para onde a gente quer ir, né? Ela vai definir para onde o tratamento vai e orientar as nossas intervenções. É aquilo. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, aqui, nas listas de metas terapêuticas, ela é importante para a gente ter uma noção para onde que o paciente quer ir e até para a gente conseguir medir se a gente está tendo algum progresso ali durante o processo terapêutico, tá? E as metas, elas são fundamentais para poder dar foco no tratamento, porque a todo momento a gente vai estar trabalhando com essas metas, aumentar a motivação do paciente. Então, isso fica claro para o paciente, porque ele consegue ter clareza para onde ele quer ir e avaliar os progressos ao longo da terapia. E algumas vezes pode acontecer do paciente não ter clareza sobre para onde ele quer ir, né? Que mudanças ele quer alcançar. E aqui a gente tem algumas perguntas que podem nos ajudar a chegar nisso. Então, a gente pode perguntar: o que você espera alcançar com a terapia? Quais mudanças você gostaria de ver em si mesmo durante o tratamento? O que seria uma boa terapia para você? Que tipo de mudança ela geraria na sua vida? Quais seriam os sinais de que você está indo na direção certa na terapia? Em que áreas da sua vida você gostaria de ver mudança? Quais aspectos da sua vida você sente que precisam de mais atenção? E o que é mais importante para você neste momento da sua vida? Então, é claro, você não precisa fazer todas essas perguntas. É só algumas perguntas para te orientar e te ajudar, junto com o paciente, a chegar ali nas mudanças que o paciente deseja alcançar. Para alguns pacientes que possuem dificuldades também em listar objetivos, a gente tem o dia do milagre. Então, a gente vai chegar para o paciente e vai falar assim: vamos dizer que aconteceu um milagre na sua vida, que tudo está resolvido. Como é que seria a sua vida depois desse milagre? E aí a gente vai pedir que o paciente ele responda com o máximo de detalhes possível. O que que ele estaria fazendo? O que que seria diferente na vida dele? Que horas ele iria dormir? Que horas ele ia acordar? Que hobbies ele teria? Como é que seria o trabalho dele? Como é que seria o dia a dia dele? Como é que seria a relação com a família? Né? Então, a gente pede o máximo de detalhes possíveis, e aí, a partir disso, a gente vai vendo sobre o que que o paciente aspira ali na vida dele, o que que ele deseja de mudança ali na vida dele. E a partir daí, a gente consegue listar alguns objetivos junto com o paciente, né? Então, nas metas terapêuticas, na sessão de avaliação, a gente vai ter metas mais amplas, né? Então, reduzir sintomas depressivos, aumentar o nível de funcionamento diário, retomar atividades prazerosas e significativas, desenvolver estratégias de enfrentamento mais adaptativas. Então, essas metas elas vão ser mais amplas. E no decorrer do processo terapêutico, a gente vai transformando isso em metas específicas, que sejam mais
atingíveis, que a gente consiga medir se o paciente ele está tendo resultado ou não. Então, por exemplo, ativação. Realizar pelo menos 3 atividades prazerosas na semana, levantar da cama até no máximo 8 horas, iniciar uma interação social breve 3 vezes por semana. Então, à medida que eu vou conhecendo melhor o meu paciente, eu consigo ir mudando um pouco essas metas e passar de metas amplas para metas mais específicas. E as metas, a lista de problemas e metas terapêuticas precisam ser definidas colaborativamente. Então, aqui a gente traz a colaboração do paciente, alinhamento de expectativas do paciente, porque muitas vezes o paciente ele vai ter um objetivo que a terapia não dê conta de alcançar. Então, por exemplo, o paciente pode ter o objetivo de arrumar uma namorada. Mas infelizmente a gente não consegue garantir que ele vai arrumar uma namorada. Então, ao invés de a gente ter esse objetivo, a gente pode trabalhar comportamentos que aproximem ele da possibilidade de arrumar uma namorada. Então, por exemplo, se é um paciente que não tem nenhum tipo de hobby, não participa de nenhum grupo, então a gente pode começar a trabalhar isso para que ele passe a ter mais contato, ter mais interações sociais, que facilite com que ele arrume uma namorada, né? Ou às vezes trabalhar é, questões da sua personalidade, enfim, o que for possível para que facilite esse desejo que ele tem de arrumar uma namorada, tá? Transformar queixas em metas terapêuticas, então é aquilo, o paciente ele vai trazer uma queixa e a gente vai pegar isso daí, destrinchar e transformar em objetivos que são terapêuticos e que sejam atingíveis. Priorizar demandas terapêuticas, aumentar engajamento e colaboração. Então, quando o paciente ele tem uma noção daquilo que ele quer alcançar, isso ajuda ali no engajamento dele, na colaboração na terapia. Orienta o plano de tratamento, então, quando eu tenho as metas terapêuticas do paciente, eu consigo traçar um plano de tratamento que esteja associado àqueles objetivos do paciente. Monitorar o progresso da terapia, porque se eu sei para onde eu quero ir, eu consigo avaliar se a gente está alcançando isso e podem ser revisadas durante o processo terapêutico. Então, às vezes, a gente construiu uns objetivos, alguns objetivos terapêuticos no início, que daqui a 3, 4, 5 meses não faz mais sentido para o paciente, né? Então, a gente pode revisar esses objetivos, essas metas terapêuticas. E mais uma vez, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Perspectiva sobre o plano de tratamento. Aqui, a gente vai passar uma perspectiva para o paciente de como que o caso será conduzido a partir da avaliação. É claro que na sessão de avaliação, às vezes a gente não vai ter isso muito claro, né? Uma clareza assim de todo o plano de tratamento. Mas a gente pode passar uma perspectiva inicial de acordo com aquilo que a gente ouviu ali na primeira sessão. Então, a gente pode já dar um feedback para ele, falando como é que vai ser essas primeiras etapas ali do plano de tratamento, tá? E a gente tem um objetivo para isso, né? Com o objetivo de incitar a esperança. Então, a gente mostra no paciente que dá para resolver, que dá para melhorar aquela questão indo por um caminho. A gente reduz a incerteza e a ansiedade. Muitas vezes o paciente procura o psicólogo como última alternativa e às vezes ele acha que aquele problema não tem jeito, né? E o fortalecimento da aliança. Então, quando você entende o problema do paciente e você fala para ele como que a gente pode é, resolver, melhorar essa questão, isso fortalece a aliança terapêutica porque muitas vezes o paciente ele se sente compreendido e acolhido. Então, essa perspectiva sobre o plano de tratamento acaba sendo importante para isso. Aqui a gente pode passar um plano de ação fácil, mas vai depender aí se você conseguiu, pelo menos, coletar boa parte dos dados da sessão. E pode ser um plano de ação só para ele começar a entender que isso é algo que é comum ali dentro da terapia e que é uma forma dele levar tudo aquilo que ele aprendeu na terapia para a vida dele fora da sessão.
Então, é só para ele começar a entender que a gente vai precisar dessa colaboração também, tá? Mas aí vai depender de como foi essa sessão de avaliação. Muitas vezes não vai ter dado para a gente nem sequer fazer 50% da avaliação, aí eu já não, talvez não, eu não passaria um plano de ação. Acho que vai depender muito assim qual o objetivo disso, tá? E aí vai depender de como foi essa sessão de avaliação, como é que foram essa primeira parte aí da sessão de avaliação. Resumo e feedback aqui, a gente vai organizar e vai fazer uma devolução ao paciente sobre aquilo que foi compreendido até ali. Então, eu passo para o paciente aquilo que eu entendi do seu relato, né? E justamente para mostrar que eu o compreendi, que eu entendo, que eu o valido, que eu estava atento ao que ele falou. E no final a gente pode passar não, solicitar um feedback ao paciente sobre como foi a sessão, para identificar como ele percebeu esse encontro, identificar pontos que foram úteis ou pouco claro e fortalecer a colaboração dele no processo terapêutico. Mais uma vez, é trazer o paciente e a sua colaboração ali na terapia. E a gente pode perguntar para ele como foi a nossa primeira sessão para você. Algo ficou confuso, ele gerou algum desconforto, para pedir um pouco esse feedback. Principais informações do contrato terapêutico. Então, aqui eu falo sobre as principais informações do contrato. Normalmente, eu envio o contrato terapêutico escrito para o paciente, eu assino pelo Gov, mando para ele, peço para que ele também assine pelo Gov e me envie. Mas a gente sabe, né, que muitas pessoas não lê as coisas, né? Então, na sessão, eu abordo as principais informações para evitar alguns maus entendidos. Então, eu falo sobre os principais pontos, que é a duração das sessões, então eu falo que é até 50 minutos, a frequência, que é uma vez na semana, falo sobre as faltas, remarcações e atraso, então eu sempre falo para o paciente, ó, vamos tentar evitar as faltas. Se por acaso você precisar faltar, eu peço que você me avise com antecedência, por pelo menos um dia antes ou até 12 horas antes da sessão. Então, por exemplo, se o paciente ele faz à noite, me avisa pelo menos de manhã, ou então se ele faz de manhã, me avisa então no dia anterior, tá? E caso ele não avise com essa antecedência, eu deixo claro que essa sessão ela é constada como paga. Então ele vai pagar mesmo se ele não tiver comparecido. Caso ele avise com antecedência, aí eu não faço a cobrança da sessão. Também falo sobre remarcações, que a gente tem um horário fixo na semana, mas caso ele precise remarcar, que entre em contato, que a gente pode fazer essa remarcação aí de acordo com as nossas agendas. Também falo sobre atrasos, que é importante que ele chegue no horário, porque independente se ele chegar atrasado ou não, a sessão sempre vai se encerrar ali no horário previsto, porque às vezes a gente tem outros pacientes e a gente não pode deixar isso comprometer as outras sessões, tá? E é claro, né, gente, aqui eu também não sou uma pessoa rígida, então, assim, se é um paciente que ele aparece com frequência, ele sempre vem nas sessões, não falta, mas aconteceu um dia que ele faltou e ele esqueceu de avisar ou aconteceu um imprevisto, eu avalio o caso e às vezes eu não cobro. Agora, se é uma coisa que eu vejo que está acontecendo com frequência, aconteceu uma, aconteceu duas, aí eu faço a cobrança. Então, eu não sou essa pessoa inflexível, mas também eu não deixo ali a Deus dará. Eu sempre coloco um limite ali. Também falo sobre o valor da sessão, as formas de pagamento e o prazo do pagamento. E também faço uma breve psicoeducação sobre o meu papel e o papel do paciente. Aqui eu até falo que, olha, a sessão de avaliação não, o processo terapêutico, ele é um trabalho em dupla. Sou eu e você. Aqui funciona igual funciona num nutricionista. Você vai no nutricionista, você fala os seus objetivos, você fala os alimentos
que você come, né? Ele avalia ali um pouco o seu caso, entende como é que tá a sua alimentação atualmente, tira suas medidas, não sei o que, não sei o que lá. Mas você só vai alcançar a mudança se você seguir a dieta. Se você ir no mercado, saber escolher os alimentos, fazer sua comidinha, evitar algumas coisas, né? Então, aqui é exatamente igual. Você só vai alcançar uma mudança se você for atrás disso. Porque eu posso ser a melhor psicóloga do planeta. Mas se você não fizer a sua parte, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu falo um pouco sobre isso, para já situar o paciente, ó, tem que estar disposto. Então, aqui nesse momento, eu falo, né, sobre o contrato terapêutico e também estabeleço ali alguns limites e deixo claro ali algumas coisas importantes. Aqui tem algumas referências dos livros que eu usei. Esse é o livro que eu falei para quem quiser entender um pouco mais sobre as funções psíquicas, tá? Podem dar uma lidinha nele, é uma leitura assim que eu considero obrigatória, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários ou me enviar no Instagram. E é isso. Até a próxima.